Gente, e o ambiente escolar, hein? Que preocupa muito a família, a sociedade de uma forma geral, né? Acabamos de falar aí do caso da morte de uma estudante causada pelo uso do vape com apenas 15 anos de idade. E agora o assunto é outro e que preocupa bastante também: o bullying nas escolas públicas do Distrito Federal. Uma pesquisa recente do Instituto de Pesquisa e Estatística do DF apontou que metade dos alunos, 50% dos alunos, já sofreram algum tipo de bullying. Xingamentos, piadinhas, apelidos e até agressões físicas ou pelas redes sociais também. A gente conversou com uma mãe que viu e conviveu com o sofrimento da filha. A adolescente foi vítima de vários tipos de ataques dentro da escola. Os colegas não pararam nem mesmo no período de aulas online durante a pandemia. Vamos ouvir. Ela era muito zombada em sala de aula por perguntar, às vezes errar, falar alguma coisa errada. E foi começando assim, com pequenos gestos. Só que aí esse bullying foi se tornando cada vez mais pesado, né? Então chegaram em um momento cortar um pedaço do cabelo dela na sala de aula, os colegas. E aí eu procurei a escola, né? Falei sobre o ocorrido. Eles falaram que ia ter uma conversa com a turma e tudo mais. Enfim, acreditamos que fosse ser resolvido. Posteriormente, entramos na pandemia e as aulas ficaram ali online. Mesmo nas aulas online, eles começaram a praticar bullying com ela. Tinha o nickname, né, ali onde eles entravam para assistir a aula, eles tinham que estar presentes lá com esse nickname. E eles alteravam o nickname dela. Então, de nomes horríveis, né? E ela começou a ficar muito abalada. Trocavam mensagens de WhatsApp em grupos, né? E aí esses prints chegavam até ela, falando que ela estava acabada, que ela ia ser aniquilada. Então, várias conversas nesse sentido, assim, bem violentas, bem pesadas. Gente, que triste, né? Que triste a gente ouvir o relato e a gente imagina o desespero de um pai, de uma mãe ouvindo isso, de um filho, vendo o filho passar por uma situação como essa. E para comentar com a gente sobre esse assunto, nós estamos aqui recebendo no nosso estúdio nosso especialista em segurança pública, o delegado Laércio de Carvalho. Doutor Laércio, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui. Bom dia, Kenzo. Bom dia, seja muito bem-vindo. Vamos falar um pouco mais, doutor, sobre esses casos, né, de bullying que existem e que são frequentes, né, na rede pública, na rede particular também, infelizmente, e a gente precisa tentar entender toda a logística e, inclusive, o modus operandi que acontece esse bullying, né? Como que a gente pode identificar, por exemplo, nessa criança, nesse adolescente, essa mudança de comportamento? Que comportamentos, doutor, são característicos de uma criança que já está sofrendo bullying nas escolas? Veja, Kenzo, essa mãe foi muito feliz quando trouxe à tona a questão da pandemia. Esta é uma das sequelas que a pandemia do Covid deixou para a sociedade. Os jovens, as crianças, têm tido dificuldade de interagir entre si, o que provoca violência, o que provoca bullying, e às vezes até com o professor. A comunidade escolar é essencial na identificação desse jovem, dessa criança que está sendo submetida ao bullying. Um dos comportamentos mais frequentes é o isolamento. Ele não quer interagir, nem presencialmente no dia a dia na escola e muito menos pelas redes sociais, onde muitas vezes ele é mais atacado ainda, mais vitimado ainda. A família tem um papel essencial para tratar essa criança com a ajuda de especialistas, de profissionais capacitados para recuperar a saúde mental dessa criança. Mas a identificação desta criança na condição de vítima é algo muito relevante no convívio escolar. Doutor Laércio, tem muita participação. Você que está em casa, quer trazer uma dúvida, quer trazer um esclarecimento aqui. Chegou a hora, o doutor Laércio de Carvalho, delegado, especialista em segurança pública, está explicando para a gente aqui algumas das características que os adolescentes, as crianças e os jovens que sofrem bullying apresentam. O isolamento é uma das características primordiais ali, que aparecem logo num primeiro momento. Inclusive, a vontade de não ir à escola. Esse também é um ponto, né? Inclusive, a gente tem agora aqui, pode participar, o nosso WhatsApp é esse, 61996232421. Tem pergunta chegando também de vários telespectadores, tá? E olha só, gente, um dado importante.
40% dos alunos já faltaram, quase 40% dos alunos já faltaram à escola exatamente por conta do medo do bullying. A gente vai acompanhar agora mais um trecho do relato da mãe que viveu e dividiu isso com a filha, o sofrimento da violência dentro de uma escola. Vamos ouvir quando a Roberta fala agora sobre o comportamento da filha, que mudou muito por conta do bullying. Vamos ver. E eu percebi que a minha filha mudou o comportamento, né? Ela ficou mais triste, mais isolada, que não era o perfil dela. E em relação à escola, nós procuramos novamente a escola e a escola disse que ia resolver isso numa aula de ética. A escola ela foi bastante omissa nesse caso, né? Assim, nós não sentimos assim uma ajuda da escola. As crianças que cometeram os atos, nós sabíamos exatamente quais eram as crianças. Esses pais não foram chamados, pelo menos não que a gente saiba ou que a gente tenha tido notícia. Essas crianças não tiveram nenhuma penalidade. Enfim, a gente sentiu um descaso muito grande quando decidimos realmente tirar ela da escola, né? Então, assim, pra gente é um sentimento de impotência, porque eu via minha filha triste, eu falava, filha, não liga pra isso, mas não adianta, é um sentimento, é a turma dela, é o ambiente dela, então ali pra ela era muito dolorido, né? Viver aquela situação, não se sentir bem indo pra escola, não querer mais ir pra escola, por não se sentir confortável, não se sentir acolhida, então isso pra gente é muito dolorido mesmo. E angustiante, né, gente? Imagina a angústia de um pai que está com um filho ali, o filho não quer ir para a escola, sente medo, fica isolado. Doutor, tem muita pergunta chegando pelo nosso WhatsApp. Ainda dá tempo, gente, de mandar mensagem aqui para o doutor Laércio. Vamos trazer algumas interações aqui, doutor? Vamos lá. Ju, bom dia, Kenzo. Eu já sofri muito bullying na escola e até hoje tenho trauma de sair nas ruas. Isso não é legal. Deveria parar o bullying. As escolas precisam incentivar essas campanhas, né, doutor, de mostrar o perigo que é o bullying. Com certeza, Kenzo, você observa uma repetição de informações no aspecto do sofrimento. Sofre a criança, sofrem os pais em casa ao perceber que o filho não se sente bem na escola. Não é? Os próprios colegas que não participam disso também são mexidos com essa conduta de isolamento, agressividade. Os pais, os professores devem ficar atentos àquela criança que sempre teve um bom comportamento e do nada começa a se mostrar uma criança arredia com os colegas e até agressiva. Isso pode ser sim um sinal de que esse garoto está sendo mais uma vítima de bullying. Tem mais perguntas chegando, doutor. Vamos lá, Rose. Bom dia, meus filhos vivem sofrendo bullying na escola. Às vezes nem querem ir para a escola. As escolas deveriam abrir mais projetos sobre essa questão. Exatamente essa conscientização, né, que a Rose está falando, doutor. Com certeza, Kenzo. Infelizmente, algumas escolas, não todas, resistem em trazer esse tema ao debate. Não importa se são escolas públicas ou particulares. Qualquer espaço onde há interação entre jovens e crianças, esse tema precisa ser frequente, precisa ser debatido. As famílias precisam envolver-se nessa dinâmica, procurando informações na escola sobre as relações que seu filho trava com outros alunos. É saudável? É doentia? Há algum tipo de hostilidade com essa criança na escola? Então, a família é importantíssima interagindo com a criança e com a escola onde ela estuda. Doutor, a próxima interação é uma pergunta que o Gabriel está fazendo. Bom dia, falo de Planaltina. Gostaria de perguntar para o delegado Laércio sobre a violência nas escolas e quais as medidas a serem tomadas, doutor. Veja, Kenzo, esse é um tema polêmico. Algumas escolas enfrentam de peito aberto essa questão através de dinâmicas, através de palestras, através de rodas de conversa, através da participação de profissionais da área, como psicólogos, orientando essas crianças para que não se envolvam em condutas violentas. Mas, infelizmente, nem todas o fazem. É necessário trazer a família para dentro da escola. É necessário responsabilizar. Olha a indignação dessa mãe ao lembrar que nada foi feito em relação aos garotos que hostilizaram a sua filha. Então, a responsabilidade no campo penal, responsabilidade criminal, tanto para os adolescentes, para os jovens, como para os pais, em alguns casos, como casos de omissão, em que o pai sabe que o filho é agressivo na escola, é violento e nenhuma providência toma. Mas, principalmente, a chamada responsabilidade civil.
A vítima de bullying, ela tem um abalo moral, e esse abalo moral pode ser reparado com pesadas indenizações cobradas na via judicial. Doutor, olha só, é interessante o senhor falar sobre isso, já já a gente detalha mais. E eu queria trazer aqui uma ilustração que a gente vai mostrar para o pessoal de casa, exatamente sobre essa pesquisa, que apontou que quase 40% dos alunos faltaram aula por conta da escola, por conta do bullying, né? Ali, ó, esses aqui são os indicativos que mostram as principais causas, né, motivações que geraram esse bullying. Pela minha aparência física, 25%, liderando então por conta da aparência física desses estudantes que sofreram bullying. Por outros motivos, 19,4%. Por minha cor ou etnia, o racismo, 18,3%. Por ser mulher, a misoginia, né? 17,4%. Pela orientação sexual, homofobia, 17,1%. Por falar errado certas palavras, 15%, 15,6%. Por não ser tão masculino, feminino, tá aí, 15,3% também. Portar algum tipo de deficiência, 13%. Por minha religião ou crença, 12%, quase 13%, 12,9%. Né? Acredito que não houve motivo, sem motivo nenhum, começa também esse bullying, doutor. O senhor está falando sobre essa responsabilização dos pais e ela pode acontecer a partir de que momento, doutor? Eu acho que é importante para as pessoas entenderem. Então, por exemplo, já teve um caso, já foi advertido, a escola já avisou, já está no histórico escolar desse aluno que ele foi racista, ou que ele foi homofóbico, ou que ele agiu com esse bullying ali. Com base nisso, já dá para entrar com uma ação? Com certeza, Kenzo. Veja, estamos separando bem a responsabilização do campo penal. No caso do adolescente, ela acontece à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o garoto racista, o garoto que provoca qualquer violência é uma criança especial. A pesquisa está mostrando bem isso, quais são as causas do bullying e da violência. A escola precisa apresentar esse garoto, esse adolescente, às autoridades, através da Delegacia da Criança e do Adolescente, para que seja instaurada uma apuração com base nessa responsabilização provocada à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente. Os pais da criança vítima podem utilizar esses dados para recorrer à justiça, cobrando pesadas indenizações dos pais do garoto agressor. Então, isso é muito relevante que se diga. Alguns pais entendem que estão imunes a essa responsabilidade. Não. O artigo 932 do Código Civil é claro ao estabelecer a responsabilidade civil dos pais pela conduta de seus filhos. Por isso precisam ser presentes na escola. Por isso precisam saber qual a conduta seu filho adota no dia a dia, na rotina da escola. Não é? E é óbvio, o adolescente que é violento, que comete esse tipo de absurdo, deve também ter a sua responsabilidade à luz da norma penal. Vamos trazer mais interação, doutor? Tem mais gente falando sobre essa situação, porque muitas crianças, muitos adolescentes enfrentam esse problema, as famílias enfrentam também. Pode interagindo, mandando mensagem pra gente pelo QR Code que tá aí do lado, que é o nosso WhatsApp, tá? Pode trazer a mensagem do pessoal que tá chegando aqui, ó, a Laísa. Bom dia, Kenzo. Na época em que eu estudava, sofri muito bullying por conta do meu cabelo, mas o assunto não era tão exposto como hoje. Como mãe de uma criança em idade escolar, fico com muito receio que o meu filho passe por essas situações. É muito chato. Tá aí o desabafo da Alailza, né? A Alailza sempre acompanhando mesmo a vida escolar do seu filho. Isso é importante, né, doutor? Sim. Tem mais gente chegando aqui. O André, até que ponto o bullying pode afetar a vida profissional desse adolescente no futuro, doutor? Kenzo, este é o tema mais relevante quando o assunto é bullying. Saúde mental. Uma criança vítima de qualquer forma de violência, de agressão, de chacota, de apelido sem sentido, que humilha, vai ser um adulto desajustado. Nós vamos entregar à sociedade uma pessoa propensa a ser violenta. Então é muito necessário o acompanhamento psicológico desse jovem, dessa criança. Falei há pouco na importância dos psicólogos como profissionais habilitados para ajudarem a essa criança superar esse momento difícil, para que ele não se torne um adulto transtornado e que não devolva à sociedade a agressão que ele sofreu na infância. Interessante esse dado, importante também essa informação que o doutor Laércio está trazendo para a gente.
O André que fez essa pergunta, obrigado, viu, André, direto de Ceilândia. Tem mais gente chegando agora, infelizmente, meu filho está passando por isso. Olha só, a gente vai falar agora com um responsável de uma criança que está passando por isso. Bullying em uma escola pública aí no DF. Inclusive, ele está afastado da escola com atestado médico. Ele está completamente desestimulado para estudar. O que esse pai pode fazer, doutor Laércio, importante? Kenzo, a evasão escolar, ou seja, os índices de crianças e adolescentes que desistem da escola por serem vítimas de bullying é absurda. Muitos pais não sabem disso, mas nós precisamos ser transparentes, não é? Aí está um relato de alguém que está angustiado pela situação do filho. Algo que aquela mãe há pouco trouxe para nós de muito relevante é a necessidade das escolas de responsabilizarem o garoto, o adolescente que comete bullying. Imagina a situação desse pai se ele tiver a informação de que nada aconteceu com aquele garoto que foi autor do bullying. Então nós precisamos, Kenzo, proteger as crianças que sofrem bullying, afastá-la desse convívio doentio e responsabilizar o garoto, o adolescente que acha que a escola é o espaço para cometer violência. Tem mais perguntas chegando aqui, doutor. Vamos lá, trazer a interação da Marcela. Eu queria saber se o bullying é crime, doutor. Importante essa pergunta que a Marcela está fazendo aqui. Vamos esclarecer. Sem dúvida, há uma objetividade absoluta nesse questionamento. Não tenha nenhuma dúvida. Qualquer conduta que atinja a dignidade de um ser humano, principalmente um ser humano na idade da infância, da adolescência, onde ele é mais sensível, onde o caráter está em formação, óbvio que isso é uma conduta criminosa. Seja o bullying praticado de forma física, com agressão verbal, colocando apelidos, humilhando, ultrajando o garoto na sua conduta. Você percebeu na pesquisa, Kenzo, que as crianças reportam muito a questão da aparência física. Exatamente. Não é? Você usar a estatura de um garoto, a cor da pele para humilhá-lo é algo muito degradante e precisa de responsabilização penal. Doutor, tem mais um trecho agora que a gente vai mostrar dessa pesquisa, um outro recorte que a gente fez para mostrar para o pessoal de casa, então, o levantamento, o quanto que ele é detalhado e mostra, né, aqui, as vítimas estão em cor clara, aqui a cor branca, testemunhas estão da cor azul, tá? Desses casos de bullying que foram registrados nas escolas públicas do DF, tá, gente? Olha só, nas áreas comuns da escola foram o maior número de casos, né? 47,2% que aconteceram, segundo as testemunhas, e as vítimas relataram que isso também aconteceram em 21% dos casos. Na sala de aula, na presença dos professores, 29,9%. Está na frente, inclusive, da ausência dos professores, o que é um indicativo ali, doutor Laércio, de que esse aluno que pratica o bullying, ele não se intimida com a presença porque ele do tem professor. A certeza, a sensação da impunidade, né? Ele fala assim, nada vai acontecer comigo, tem professor na sala de aula, mas eu não estou nem aí. Tanto que 29,9% superando, então, a estatística que mostra que quando a ausência do professor é 29,7%. Então, está aí esse indicativo exatamente desse aluno, que é o aluno que faz esse bullying. É verdade, Kenzo, essa estatística nos preocupa demais. Ela acoberta uma situação gravíssima, que é a falta de respeito, a falta de empatia desses jovens, dessas crianças que cometem bullying, inclusive desconsiderando a presença e a autoridade do professor em sala de aula. Esse professor que presencia esse tipo de conduta, ele não deve ser omisso, ele não deve passar panos para esse comportamento absurdo desse garoto. Deve, pelo contrário, promover a imediata responsabilização, tanto na esfera interna da escola, que pode promover suspensão e até desligamento desse jovem da escola, mas também a responsabilização por outros órgãos, polícia, Ministério Público e Judiciário. Está faltando, Kenzo, respeito para com nossos professores em sala de aula por parte de alguns desses jovens. Isso precisa ser debatido dentro da família. Exatamente, doutor. Vamos lá, tem mais gente chegando aqui, doutor, algumas interações. O Matheus, meu filho sofreu bullying na escola e chegou a ser ameaçado de morte. O diretor me falou para conversar com ele e relevar o acontecimento. Afinal, eram só adolescentes. Não eram só adolescentes, né? Como o Matheus está falando aqui, o doutor está explicando. A gente precisa, não dá para passar pano, né, doutor? Não dá para dizer, deixar de qualquer forma. Tem mais outra interação aqui, doutor? Josiane.
Boa tarde, minha filha foi agredida na escola, fiz o boletim de ocorrência, mas nada foi feito pela escola também. O que pode ser feito a partir de agora, doutor Laércio, para a gente fechar? Com certeza, Kenzo, veja quanta interação do público. As escolas precisam ter consciências do seu papel disciplinar. Acabei de mencionar que entre as medidas a escola pode afastar o aluno do convívio escolar, transferi-lo para outra unidade. A reclamação da pessoa que interagiu é com a conduta da escola, a falta de postura. Fez ocorrência na delegacia. Claro que a polícia adotou as medidas legais para responsabilizar esse jovem. Agora a escola não pode fechar os olhos para isso. Doutor Laércio, muito obrigado. A gente conversou com o doutor Laércio de Carvalho, delegado aqui, nosso especialista em segurança pública. Até a próxima oportunidade. Obrigado, Kenzo. Bom Ouviu, trabalho. Valeu, obrigado. Gente, olha só, tem um recado aqui para você que está me